Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Damasceno e estarei apresentando o trabalho relacionado à metodologia para a linearização do painel fotovoltaico através do método de Thevenin e aplicação de álgebra linear. Esse trabalho foi subdividido em introdução, modelagem do painel fotovoltaico, linearização do painel fotovoltaico, resultados e discussões e as considerações finais. Mas então, para que serve a linearização do painel fotovoltaico? Ela é utilizada para uma simplificação, geralmente no equacionamento do controle. O que acontece? A gente tem uma equação que é não linear, a equação do painel fotovoltaico é uma equação não linear, e a gente quer transformar em uma equação linear. Geralmente a gente utiliza o ponto de máxima transferência de potência para essa linearização. E o que acontece? Existe um difícil acesso sobre as equações de linearização dos painéis fotovoltaicos. E das equações propostas, não existe nenhuma que incorpore painéis séries, paralelos ou sistemas mistos, que serão apresentados nesse trabalho. Aqui temos as equações propostas, as mais utilizadas no caso. Temos a primeira, que é de Chiao, de 2007, ela é apresentada em um artigo do I3E. E temos a de Vilalva, que também é apresentada num artigo do I3E, de 2009, essa equação. E como é que a gente vai fazer a linearização do painel fotovoltaico? Simples. Ele primeiro precisa, é necessário no caso, estabelecer as seguintes condições. Essa equação do painel fotovoltaico, ela tem que ser diferenciável e contínua em todos os pontos. Depois que a gente confirmar isso, a gente vai achar uma reta tangente para esse modelo proposto. No caso, a gente vai utilizar o ponto de máxima potência nesse trabalho. E depois disso, a gente compara a equação obtida, da reta tangente no caso, com o modelo equivalente de Thevenin. Nós iremos utilizar o modelo proposto por Vilalva, que é o apresentado na imagem desse slide, só que vocês poderiam estar utilizando qualquer modelagem de painel fotovoltaico. Se vocês aplicarem esse método, sempre vai dar certo. Primeiro, como eu disse, a gente vai verificar se essa equação ela é contínua e derivável. A gente tem que IPV vai ser constante, então a derivada de uma constante é constante, qualquer um dos pontos. Vamos ter aqui a exponencial, que ela também é derivável em todos os pontos. E temos aqui o I aqui e o V, que também é derivável em todos os pontos. Então temos que essa equação tanto é contínua quanto diferenciável em todos os pontos. A partir disso a gente pode aplicar a derivada. A gente vai realizar uma derivada parcial da corrente em relação à tensão e vamos obter o seguinte coeficiente angular dessa reta. E a partir disso basta a gente aplicar a teoria lá de cálculo 1 de equação da reta tangente. A gente vai ter então que a corrente vai ser igual a um coeficiente angular vezes a tensão, mais um coeficiente linear. E a partir disso, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer uma comparação da reta tangente com o circuito equivalente de Thevenin. Então a gente vai comparar o coeficiente angular de uma com o coeficiente angular da outra e o coeficiente linear de uma com o coeficiente linear da outra. E a partir disso a gente vai obter as tensões e as resistências equivalentes de Thevenin. A resistência equivalente vai ser dada por menos 1 sobre o coeficiente angular da reta. E a tensão equivalente de Thevenin vai ser dada pela tensão no ponto que eu quero, menos uma corrente no ponto que eu quero, dividido pelo coeficiente angular dessa equação.
E agora, se eu quisesse para mais painéis, o que eu poderia fazer? Simples, vocês podem estar aplicando um teorema de álgebra linear, que no caso é a transformação linear. A gente tem que a tensão de saída dos painéis, para quanto mais painéis em série, maior vai ser a tensão. E quanto mais painéis em paralelo, maior vai ser a corrente. Aplicando essa seguinte condição, a gente pode aplicar uma transformação linear naquela reta que a gente propôs anteriormente. E a partir disso a gente faz aquela mesma aplicação, igualando um coeficiente angular com o linear, ou angular de uma com angular da outra, linear de uma com linear da outra. A gente vai ter que a resistência equivalente, a única coisa que vai mudar para a anterior vai ser que a gente vai ter o painéis em série em paralelo, e na tensão equivalente a gente só vai considerar os em série. A partir disso a gente começou nossa simulação, né? Trabalhamos com o MATLAB e o Simulink. Os parâmetros foram obtidos através do datasheet do painel da Jan Solar, o Jan 78S10. E se vocês pararem para analisar, a gente não tem os parâmetros que a gente quer, que são o RS, o RP, o I0N e o PVN, que é composto na equação na hora de fazer a derivação. E para a gente achar isso, a gente tem o seguinte fluxograma. A gente vai entrar tanto com a temperatura, quanto todos aqueles outros componentes e o coeficiente de radiação também. A gente vai dizer que o RS começa com 0 e vai fazer uma varredura até achar os pontos em que RS e RP satisfazem a equação da potência máxima, a relação no caso. A partir disso a gente vai obter os parâmetros que a gente necessita para fazer o equacionamento, que é o RP, o RS, o IPVN e o I0N. E a partir disso a gente vai calcular a tensão equivalente de TVNAN e a resistência equivalente de TVNAN. E fazendo essa comparação, a gente vai utilizar aqui no caso o sistema misto. Utilizamos 2 painéis em série e 2 painéis em paralelo. E a gente percebe que a equação é tangente nesse ponto, através da imagem. Agora, comparando com os modelos propostos por Shaw e Villalba, vocês percebem que geram coeficientes angulares e coeficientes lineares diferentes para ambos, que apesar de ser pequeno, na hora de a gente plotar os gráficos, verificamos que as equações propostas por Shaw e Villalba, elas são secantes na verdade, ao invés de tangentes. Se vocês perceberem, todas elas passam aqui em 45,51, que é o ponto que escolhemos, e as equações tanto de Shaw quanto Villalba, elas entram pelo um lado e saem pelo outro, em vez de ser exatamente tangente com a curva que a gente está utilizando nesse modelo. E com isso a gente calculou o erro, né, relacionado à reta tangente, e verificamos que para a tensão equivalente o nosso erro já foi na 7ª casa, que é um erro quase que desprezível, enquanto os outros deram na ordem de 5 a 4% para a tensão equivalente. E em relação à resistência equivalente, temos um erro relacionado de 3 e 9%. Para o Villalba deu um erro até maior. E quanto mais painéis em série e painéis em paralelo, a gente verifica que esse erro vai aumentando. E com isso, a gente tem que esse trabalho apresentou a metodologia para a obtenção da linearização do painel fotovoltaico. Todas as simulações foram feitas através do MATLAB. Comparou-se as equações mais utilizadas com a equação proposta. E temos o dado aqui que a reta tangente, a equação geral, se a gente fizer a mesma metodologia, ela não obtém uma reta tangente, a equação geral de painéis solares. E gostaria de agradecer a presença de todos e obrigado.